Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 4 de outubro de 2024, 4/10 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua Nova começou no dia 2 com eclipse solar. Lua em Libra, Lua Nova em Libra, fazendo uma quadratura com Plutão retrógrado em Capricórnio. Logo, logo, essa Lua estará em Escorpião, né? E já está aí fazendo uma quadratura com Plutão retrógrado em Capricórnio, Plutão que é regente de Escorpião. Então, aqui, lembrando que quando começa a lunação, o mote da sequência das luas, das outras luas, né, é onde começou a lua nova. Quer dizer, o mote é Libra. As relações, os relacionamentos, o relacionar-se, o outro, o tu, o cônjuge, os pactos, os acordos, né, as sociedades, as parcerias, o cônjuge, os inimigos declarados, né? Então, todos esses assuntos de Libra são a base dessa sequência das outras luas, quando vai para crescente, para cheia, e depois vai concluir lá na minguante, onde depois vai vir outra lua nova, que vai começar uma outra história, um novo ciclo, né? Então, essa lua nova aqui, finalzinho de Libra, né? Mais uma vez, lembrando aí desses assuntos que foram ditos de Libra, das relações, dos relacionamentos e tudo mais. Entrando ali em Escorpião, começa um processo de transformação e de transmutação desse emocional. Então, aqui, um movimento em relação ao emocional e aos sentimentos com relação a esse mundo das relações e dos relacionamentos. Entrando em Escorpião, esse sentimento se aprofunda, essas emoções se aprofundam mais ainda e também começa um processo mais intenso, né, mais profundo, que leva para o entendimento desses sentimentos e dessas emoções para um movimento de transformação, de transmutação, de regeneração. Nessa quadratura com Plutão, então a coisa intensifica, porque a quadratura é um aspecto de desafio, um aspecto muito forte, né? Um aspecto de aprendizado muito intenso, entende? Porque nesse desafio, nessa dificuldade, nesse desafio muito forte da Lua e com Plutão, né, vai deixar as coisas muito mais profundas, mais intensas, levando para transformações e transmutações mais intensas e mais profundas, certo? Para ir para uma regeneração muito forte, ok? Entrando em Escorpião, a coisa fica mais forte ainda. E em quadratura com o regente de Escorpião, que é Plutão. Marte é o corregente de Escorpião. Então, fica aí muito, muito, muito forte esses entendimentos, né? No interno da pessoa, é lua nova, é lua de introspecção, é lua de semear, é lua de plantar. Então, muita atenção com o que vai semear, com o que vai plantar, sobretudo nesse aspecto aqui dessa quadratura com Plutão, que as coisas se intensificam, as coisas ficam muito fortes, as coisas ficam muito intensas, muito tensas também. Então, pedindo aí, nesse Plutão retrógrado em Capricórnio, a atenção com as estruturas que estão sendo transformadas, estão sendo transmutadas, estão precisando ser, para levar para uma regeneração, regeneradas. Em Plutão retrógrado em Capricórnio, então está falando, ó, certas estruturas
não estão boas, vão ruir, vão cair, estão precisando ser transformadas, regeneradas, transmutadas, certo? Sobretudo no aspecto emocional. Essa lua entrando em Escorpião vai falar muito dos valores dos outros, de morte, da morte, de nascimento, de renascimento, de sexo, de sexualidade. Quais as estruturas aí que estão colocando essas pessoas num desafio muito forte nesses assuntos, né, que precisam ser transformados, transmutados e regenerados, sobretudo na relação dos valores com os outros e da área profissional, do objetivo de vida, de como a pessoa é vista, porque Capricórnio faz parte da 10ª casa. A 10ª casa está muito voltada ao trabalho, às profissões, aos objetivos de vida, a um desses caminhos de objetivos de vida, né? A como a pessoa é vista na vida dela, no meio que ela vive, na sociedade, como ela quer ser vista e tudo mais. E aqui é um desafio, certo? A pessoa, de repente, pode ser colocada, sobretudo, olha, está vindo de Libra, então está falando das relações, dos relacionamentos, da harmonia, do equilíbrio, da serenidade, entende? Do amor harmonizar-se, percebe? E ali entrando em Escorpião, com essa quadratura ali, então de repente a pessoa pode ter um desafio de trairagem, pode ter um desafio de entrar no movimento de trair, entrar no movimento de inveja, entrar no movimento de ciúme, entrar no movimento de poder, do poder pelo poder, dentro da relação dos valores com os outros na área profissional, na área do trabalho, na área de uma das áreas do objetivo de vida, né? De como a pessoa pode ser vista. Então, essa pessoa pode ter esse desafio de trair em função da matéria, em função do status quo, de como ela quer ser vista com poder, de atingir o poder, em relação aos valores dos outros, em relação aos assuntos do sexo, da sexualidade, entende? Do ciúme, da inveja, da traição. Então a pessoa pode ser levada a ter esse desafio e ela, de repente, se sentir aí numa situação em que vai trair, em que vai invejar, em que vai ter ciúme, percebe? Está tendo esse desafio ali com Plutão em Capricórnio, retrógrado. Capricórnio faz parte da 10ª casa, pode ser visto. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque pode rolar um escândalo aí público e ser visto. Lá na 10ª casa, onde fica naturalmente o signo de Capricórnio, ali é a hora do sol do meio-dia. Então, a coisa pode ser vista, a coisa pode ser escancarada. Essa traição, essa falta de estrutura, essa falta de responsabilidade, essa falta de respeito, entende? Essa inveja, esse ciúme, essa traição, esse movimento de traição. E aqui o desafio é justamente dar conta desse desafio para a pessoa não entrar nessa história da traição, da inveja, do ciúme, da manipulação, da trairagem, do trair, do desrespeito aos valores dos outros, da relação com o sexo e a sexualidade de uma maneira não responsável, não saudável, desrespeitosa, sem estrutura, sem paciência, sem maturidade, sem amadurecimento emocional. Ó, lua nova, semana de semear, semana de plantar, semana da introspecção, da pessoa voltar para ela mesma e entender o que anda acontecendo na vida dela. A semana é da lunação em Libra,
que começou junto com o eclipse solar em Libra. Então, essa lunação é muito potente, é muito luminosa, é muito forte, muito intensa. Entende? A sequência, como eu falei aqui, das outras luas, a base são os assuntos de Libra, do equilíbrio, da harmonia, da balança em equilíbrio, não em desequilíbrio, pendendo para um lado ou para o outro. Vai depender de cada um. Do serenar, do harmonizar. Vênus é regido por Libra. Libra é regido por Vênus. Então, quer dizer, Vênus e Libra tem muito a ver com a beleza, com a moda, entende? Com as artes, a harmonia de uma maneira geral. Mas Vênus também rege Touro, que tem a ver com os valores materiais, a economia, os alimentos, a terra, o dinheiro. Então, a pessoa dotada, por exemplo, de muita beleza, de muito dinheiro, muito rica materialmente, o desafio para manter esse equilíbrio fica mais forte ainda, porque vai muito para o externo, do mundo do externo, da vida do externo. O dinheiro, a economia, o poder econômico, a beleza é muito do externo. Não tem problema ser rico materialmente, não tem problema ser uma pessoa muito bela, muito bonita em relação ao corpo, em relação à sua vestimenta. A questão é como a pessoa lida com isso nas relações, nos relacionamentos, no relacionar-se com o outro e inclusive com ela mesma. O dinheiro é que manda nela, a beleza exuberante que ela tem é que manda nela, ou ela consegue administrar e ela é a senhora e o senhor nesses assuntos do dinheiro e da sua beleza, ao ponto de colocá-la numa situação de harmonia, de equilíbrio, de serenidade, de beleza plena. Entende? Então, o mote aí da sequência da lunação é esse. Quando a gente está atendendo nos mapas, seja via web, seja presencialmente, nós escutamos N histórias nessas leituras de mapas. Então, recentemente eu escutei uma história de uma pessoa que estava desenvolvendo um trabalho em que ia rolar dinheiro, ia rolar vendas, ia rolar comissão. Então ela desenvolvia essa parte das vendas e a outra parte desenvolvia o processo de materializar o produto dessas vendas e também de pagar a comissão para essa pessoa que movimentou todo o processo da venda. A pessoa que pagaria a comissão, que foi combinado, estipulado uma comissão X, virou para aquela pessoa que proporcionou todo o processo da venda, do comércio em si, e falou para a pessoa, olha, o combinado que foi feito da sua comissão não é mais aquilo, vai ser pago só 50% do combinado da comissão. A pessoa que pagaria a comissão é a pessoa de maior poder econômico, é a pessoa que detém toda a história, a possibilidade da história acontecer, e a pessoa que estava realizando as vendas é uma pessoa de poder econômico menor, poder social menor. E a pessoa que pagaria a comissão é uma pessoa de poder econômico maior e poder social maior. E ela resolveu não pagar a comissão combinada, ela resolveu pagar só 50% dessa comissão. Então, quer dizer, se nós observarmos de uma maneira tranquila, está tendo uma desarmonia aí, está tendo um desequilíbrio. Está tendo uma injustiça. A balança é um símbolo da justiça. Está tendo uma injustiça. Então, a pessoa fez uso do seu poder econômico, do seu poder social, do seu poder de fazer a coisa acontecer,
e resolveu pagar só 50% da comissão para aquele que desenvolveu todo o processo da venda acontecer. Então, não tem harmonia, tem desarmonia, não tem equilíbrio, tem desequilíbrio, não tem beleza, tem feiura. Entende? Então, essa sequência, essa alunação, é em relação aos equilíbrios, às harmonias, à beleza. Olha aí, ó, Vênus rege Libra e rege Touro. A pessoa lá, dona do poder da história, dona do dinheiro, dona da que poderia fazer toda a história desenvolver com equilíbrio, com harmonia, resolveu pagar só 50% da comissão, em função do poder econômico, do poder social dela. E aí eu pergunto, é interessante desenvolver alguma coisa às custas do outro? Essas custas do outro não é uma desarmonia? Não é um desequilíbrio? Ou nas relações, por exemplo, né, nas relações conjugais, né, já que Libra tem a ver com essa história da sociedade, das associações, do cônjuge, do tu, do outro, das parcerias, do combinado, do acordo, dos pactos. Ali também, Libra faz parte da 7ª casa, estão ali os inimigos declarados. Então a pessoa declara uma inimizade, declara um desequilíbrio, como nessa história que eu acabei de falar, ou nas relações, nos relacionamentos. Quando a pessoa mente, quando a pessoa trai, olha aí o desafio dessa lua, saindo de Libra, entrando em Escorpião, em quadratura com Plutão. Quer dizer, não tem estrutura, a pessoa trai, a pessoa mente, a pessoa manipula. Entende? Um desequilíbrio total, a pessoa está só no externo da história. É lua nova, é época de cuidar do interno, de observar o equilíbrio interno, a harmonia interna. Entende? E tem gente que é assim mesmo, que está nessa vibe, está nessa situação, é onde ela está, é onde ela dá conta, ela fica no desequilíbrio. Pessoa, sabe aquela história do caminho reto? O caminho reto, quando a gente pensa assim, parece que é um texto chato, né? O caminho reto, né? Reto, né? Mas esse reto aí é porque não é torto no sentido de desequilibrado, a pessoa fica cambaleando, ela não está dando conta de se sustentar, ela não tem centro, ela não está centrada. Por isso que tem esse termo caminho reto, da retidão, a pessoa está centrada. Entende? Eu lembro uma vez de ter assistido um filme em que um personagem lá, de um determinado momento, ele tinha essa coisa da agressão muito forte, da violência muito forte dentro dele, e aí em um determinado momento rola um combate ali entre as partes ali, e ele pega uma metralhadora daquelas que tem aquele monte de bala, aquela sequência de bala ali, um cinturão de bala, assim, e ele fica atirando em todo mundo, e ele ria, todo feliz, todo alegre, falando que adorava aquilo tudo, que adorava aquela situação, adorava aquela história de estar ali tacando bala. Então, olha que loucura, muito doido, né? E ele estava feliz, né? O personagem ali daquela história estava feliz. Então, a energia de Libra, quem veio no signo de Libra, por exemplo, veio para desenvolver, se é que não tem, às vezes a pessoa vem no signo tendo aquelas qualidades para desenvolver outras coisas. Às vezes a pessoa vem para desenvolver a qualidade do signo para dar conta de desenvolver as outras coisas. Então quem vem no signo de Libra, se não tem, veio para desenvolver harmonia, equilíbrio, serenidade, beleza. Entende? Boas relações, diplomacia, bons relacionamentos. Então, muitas histórias do nascimento de Jesus, que está rolando em 1 milhão de histórias, né? Então, em função da que a gente já sabia, sempre, né?
Então, alguns dizem que ele nasceu no signo do Sol em Libra. E mesmo que tenha nascido com esse Sol em 25 de dezembro em Capricórnio, à meia-noite, então o ascendente vai ser em Libra. Então ele estava sempre manifestando harmonia, beleza, equilíbrio, serenidade. Entende? Agia em relação ao outro, já que Áries vai estar lá na casa do outro, em função desse ascendente, em função da harmonia, em função de um Capricórnio com estrutura. Mas se esse Sol for em Libra, então em função da sua energia, do seu ser, levando harmonia e equilíbrio para todos onde ele passar. Beleza na sua vida, nas suas palavras. Então, independente da história, o lance é o ensinamento que ele passou, né? Jesus nasceu na Palestina. Jesus falava em aramaico, portanto, ele é árabe. Davi é hebreu, judeu, falava em hebraico. Davi desenvolveu nesse planeta o movimento da busca material, da busca da prata, da busca do ouro, promoveu guerra, derramou sangue por onde ele passou, traiu, manipulou, controlou. Depois, na velhice dele, que entrou ali nas outras histórias assim, mas né, não sou eu que estou falando, é o próprio livro deles lá que conta essa história, né, o Antigo Testamento. Jesus veio trazer a boa nova, o Evangelho, a boa nova, o Novo Testamento. Ele veio mudar o caminho. Ele veio falar de amor, de paz, de equilíbrio, de serenidade, de luz, de eternidade. O mundo de Davi é o mundo aqui desse plano, da matéria, do dinheiro, da pataca. O mundo de Jesus é o mundo da eternidade. Então, se a pessoa der conta de, nesse plano aqui da matéria, viver, vivenciar, ser os valores de Jesus, da beleza, da harmonia, do justo, da serenidade, da luz, vai entrar num processo do eterno, da eternidade, do contínuo, do eterno. Esse mundo aqui é um mundo mundano, é um mundo só daqui. Não quer dizer que a gente não pode ter beleza, como eu já falei, não pode ter matéria, não pode ter riqueza material, não pode se vestir bem. Não, não é nada disso, muito pelo contrário. Desde que desenvolva essas histórias com os valores da eternidade, com os valores da alma, do espírito, da espiritualidade. Aí vai ter equilíbrio. A pessoa ganha o seu dinheiro honestamente. A pessoa vivencia as suas relações, os seus relacionamentos, todos eles equilibradamente, com harmonia, com serenidade, com beleza. A balança não está pendendo para um lado ou pendendo para o outro. Ela está aqui, ó, em equilíbrio. Os dois pratos da balança estão felizes, estão em harmonia, estão na mesma altura. Não tem um embaixo, outro em cima. Estão aqui, ó, iguais. Mesmo que sejam relações assim livres, um combina com o outro, ó, todo mundo ali, mas ó, é honesto, é verdadeiro, ninguém está mentindo, ninguém está traindo. Olha o desafio da Lua em quadratura com Plutão hoje. Olha a história que eu contei da comissão. Entende? O outro usou do poder dele e resolveu pagar 50% da comissão. Feiura, né? Não é justo, não é honesto, não é ético. A pessoa nas relações trai, mente, manipula em função dos seus interesses próprios. Quer dizer, ela sai de Libra e vai viver Áries. Fica no egoísmo, no egocentrismo. O eu egoísta e o egocentrismo ainda querendo ser aplaudido em função disso. Então,
prestar muita atenção que essa sequência de hoje, nessa quadratura da Lua, indo para Escorpião, finalzinho de Libra, indo para Escorpião em quadratura com Plutão retrógrado em Capricórnio, está pedindo muita estrutura emocional e prestar muita atenção no que vai ser semeado, no que vai ser plantado. Porque a plantação não é obrigatória, mas a colheita é. Não por uma obrigação imposta pela vida, não, é o processo natural. Planta, colhe. E aqui é o que eu falo. Eu sou aprendiz, todos nós estamos nessa condição de aprendiz. Acredito que 99,5% das pessoas no planeta, estão nessa condição de aprendiz. Né? Estão nessa condição de aprendiz. Então, muito agradecido pela atenção. Este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Se você gostou, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça sua inscrição, faça seus comentários. Quer saber mais? Entre em contato comigo, vamos agendar uma consulta para entender mais os detalhes aí dessa história de fazer o mapa, ou procure uma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Eu atendo via web e atendo presencialmente. Ok? Muito agradecido mais uma vez. Fique em paz. Valeu. Até a próxima. Paz.